Você pode sentar no seu lugar? A tecnologia às vezes não ajuda, né, gente? Aí. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios. Provérbios capítulo 5. E eu quero compartilhar algo com vocês hoje, muito impactante, quando Deus fala conosco. Deus fala com você? Deus tem falado com você? Provérbios capítulo 5, quem encontrou, diga amém. A tecnologia hoje quer brigar comigo, só pode. Quantos aqui gostariam de estar no centro da vontade de Deus? Sabe, muitas vezes nós achamos que estar no centro da vontade de Deus é só orar e vir à casa do Senhor. E muitas vezes nós oramos assim, não é? Eu já orei assim: Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. E por incrível que pareça, um dia eu orei assim e Deus falou: então tá bom, eu vou te colocar no centro da minha vontade. E nessa oração que eu fiz, foi até aqui, um dia de oração que nós estávamos fazendo, estava só as mulheres, e eu falei assim: Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Nesse período nós estávamos morando lá onde eu estou morando hoje, mas a gente morava na casa de cima, né? Minha mãe morava embaixo, nós morávamos em cima. E aí Deus nos tirou daquela casa e nos levou para uma casa lá na 26. E eu tinha acabado de orar e falado assim: Deus, eu quero estar no centro da tua vontade. Só que a casa lá era tão ruim, gente, tão ruim. Todo dia eu murmurava, eu reclamava, eu brigava. Falava: não, Senhor, esse lugar é muito ruim, eu não quero vir para cá. Quero voltar lá para o centro da Celândia, porque lá é bom, lá é perto de tudo, né? Aqui a única coisa que tinha era o metrô. Mas a casa era muito ruim. Para ir para o quarto tinha que passar no fundo, o fundo era aberto. Então eu lembro que todo dia eu reclamava. E aí Deus me lembrou, Ele falou assim: você me falou na oração que você gostaria de estar no centro da minha vontade. E o centro da minha vontade para você hoje é nesse lugar. Doeu, gente. Porque muitas vezes nós oramos e nem temos noção do que estamos orando, né? Nós só pedimos, só falamos. E quando eu entendi isso, eu falei: Jesus, me perdoa. Porque realmente eu falei: Senhor, que eu gostaria de estar no centro da tua vontade. E se o centro da tua vontade fosse lá para o Nordeste, para o Rococó, eu queria estar no centro da tua vontade. E Deus falou: eu nem te levei para o Nordeste ainda. Se eu tivesse te levado, você tinha morrido. E aí, enfim, eu orei naquele dia, pedi perdão para Deus, porque eu orei, mas imediatamente Deus fez e eu não entendi que Deus ia agir tão rápido. E logo depois que eu fiz a oração também, Deus nos levou para uma outra casa bem grande, lá já era bem maior, bem mais confortável. E aí Deus me lembrou de novo: estar no centro da minha vontade é o melhor. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes nós não entendemos o que é estar no centro da vontade de Deus. Por isso que eu quero que você abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, versículo 3. Provérbios capítulo 5, versículo 3. Diz assim: gente, é 3, 5. Provérbios capítulo 3, versículo 5. O 5 vai falar da mulher adúltera, não é isso, né? 3, 5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Sabe, às vezes nós pensamos que confiar em Deus é confiar na nossa força, é confiar naquilo que nós já conhecemos, naquilo que nós aprendemos no dia a dia, como 1 mais 1 é 2. Só que às vezes 1 mais 1 de Deus não é 2, é 5. Vocês já viveram isso? Na nossa matemática e no nosso conhecimento, 1 mais 1 vai ser sempre 2. Mas na matemática de Deus e no conhecimento de Deus, na sabedoria de Deus, muitas vezes 1 mais 1 não é 2, é 5. Não é verdade?
Muitas vezes é assim. Então a primeira coisa que nós devemos aprender é que nós não devemos confiar no nosso próprio entendimento, no nosso próprio conhecimento, porque o nosso conhecimento não é nada diante de Deus. Você vê lá no livro de Ageu, quando o povo deixou de cuidar da casa de Deus, e Deus vai e manda Ageu falar para o povo: olha, diga para o povo que eles deixaram de cuidar da minha casa, e por isso que o salário deles não dá para nada, é como um saquetel furado, põe na bolsinha, cai embaixo. Vocês lembram dessa passagem? Está lá no livro de Ageu. E ele fala assim, que é Ele quem sopra, é Deus quem sopra, para que as coisas não aconteçam. Sabe por quê? Porque eles queriam viver no conhecimento deles. Ah, não, agora nós já temos uma vida boa, né? Vamos aqui cuidar da nossa casa, da nossa vida, das nossas coisas, e depois a gente cuida de Deus. Não é bem assim. Porque não é no nosso conhecimento. A Bíblia diz que nós não devemos confiar no nosso conhecimento, naquilo que nós temos como razão. Nós devemos confiar no Senhor. A segunda coisa que nós aprendemos com o Senhor, confiando nele, é, ainda em Provérbios capítulo 3, versículo 6, que diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Quem dá a sabedoria, gente? É Deus. Vocês já viram pessoas que não são estudadas e têm uma sabedoria que você fala assim: meu Deus, de onde veio? De Deus. Porque a Bíblia diz que a sabedoria só vem de Deus, não vem de outro lugar. Ela vem de Deus. O conhecimento você adquire na escola, na faculdade, lendo, estudando. Hoje nós temos uma habilidade, uma facilidade muito grande. Nós temos a internet, ligamos a internet, podemos aprender de tudo nessa terra. Mas a sabedoria vem porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Da nossa boca pode vir o conhecimento e a inteligência, mas a sabedoria vem Então não adianta, queridos, nós queremos estar no centro da vontade de Deus se nós não entendermos que a sabedoria vem de Deus, e que nós não devemos achar que conhecemos ou sabemos alguma coisa, porque tudo vem de Deus, tudo vem do Senhor, e nós devemos confiar no Senhor. Quem confia no Senhor? A Bíblia fala que para nós estarmos no centro da vontade de Deus, nós precisamos ser separados. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro 1,16. 1 Pedro, quem abrir primeiro pode ler. Alguém encontrou? É lá no finalzinho. São as cartas. Pode ler bem alto. Então está escrito: sejam santos, porque eu sou. A Bíblia fala que para nós sermos santos, nós precisamos ser separados para Deus. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou de Deus. Ou eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo a Deus. A Bíblia diz que só há dois senhores. Se eu sirvo a Deus, eu vou desagradar o diabo. Se eu sirvo ao diabo, eu vou desagradar a Deus. A Bíblia diz que só há dois caminhos, ou da direita ou da esquerda, não é assim? A Bíblia fala que nós só podemos servir a dois deuses, ou a Mamon ou ao Senhor. Então a Bíblia está sempre mostrando: ou você é quente, ou você é frio, porque o morno será vomitado. Então há uma separação aí. A Bíblia diz que nós devemos ser separados se nós queremos estar no centro da vontade de Deus. Eu não posso andar como as pessoas desse mundo, eu não posso pensar como as pessoas desse mundo. Aquele que quer andar no centro da vontade de Deus, ele tem que andar em contramão a esse mundo. Enquanto o mundo está dizendo: não, pode ter relacionamento sexual antes do casamento, nós estamos dizendo: não pode. Enquanto a Bíblia está dizendo: não precisa, enquanto o mundo está dizendo: não precisa orar, você não precisa ir para a igreja. A Bíblia está dizendo lá em Hebreus capítulo 11 que nós devemos congregar.
Nós devemos ter comunhão com os irmãos. A Bíblia fala que um ajuda o outro, e quando um está fraco, o outro está forte. Então nós precisamos ser separados para Deus. Se eu quero estar no centro da vontade de Deus, eu preciso ser separado. Queridos, isso é tão forte que no Velho Testamento, as coisas do tabernáculo eram separadas para Deus. Quem tocava nas coisas do tabernáculo, sem ter autorização, sem ser os levitas, morriam. Porque as coisas do Senhor eram separadas, eram consagradas a Deus. Hoje as pessoas às vezes compram um carro novo, chega na igreja, pastor, eu quero ungir o meu carro novo aqui, e as pessoas não têm noção do que é unção. Porque se eu estou ungindo o meu carro para Deus, ele é para o serviço de Deus. Ele não pode ir para a festa, ele não pode ir para a balada, ele não pode ir para o motel, ele não pode ir para certos lugares. E as pessoas não entendem isso, né? Podemos até agradecer ao Senhor pela bênção que foi recebida. Mas se você for consagrar o seu carro ao Senhor, ele tem que ser para o Senhor. Ele tem que ser para vir para a casa do Senhor, ele tem que ser para ajudar no reino de Deus, ele tem que ser para ajudar na obra de Deus. É claro que você também tem, né, o seu desfrute com o seu carro, de ir para o clube, de passear, mas você não pode ir para a festa com ele, porque ele foi consagrado, ele foi separado para o Senhor. A gente vê isso lá, Ana, quando entrega Samuel. Samuel foi separado para Deus. Tem mães que trazem os seus filhos para apresentar no altar do Senhor, consagram eles ao Senhor, apresentam ao Senhor e nunca mais vem para a igreja. Não consagrou ao Senhor, não separou para Deus. Separar para Deus não é só vir aqui, fazer uma oração e dizer agora é de Deus. Não. Quando você traz o seu filho para apresentar ao Senhor, você tem que continuar trazendo ele para a casa do Senhor. Você tem que continuar ensinando para ele a palavra do Senhor, como a Bíblia diz, inculcar a palavra, andando, caminhando, falando, almoçando, jantando, tomando café, era todo o tempo que eles estavam ali ensinando para o filho a palavra de Deus. E isso é ser separado. Se eu não for separado a esse ponto, eu nunca vou estar no centro da vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que o Senhor tem ciúmes de nós. Não é ciúme de agressão, ciúme de raiva, ciúme de violentar outra pessoa, não, mas ciúme de zelo. Deus não compartilha sua glória com ninguém, a Bíblia também fala. Então, se eu quero estar na vontade, no centro da vontade de Deus, eu preciso entender que eu devo ser separada para Deus. É como a Bíblia fala em Romanos capítulo 2, a minha mente deve ser renovada. Eu não devo me conformar com as coisas deste século, com as coisas que estão acontecendo, porque eu sou separada. Amém? Quantos são separados aí? Glória a Deus. Quarta coisa que nós podemos aprender para estar no centro da vontade de Deus, ler a Bíblia. Você lê a Bíblia todos os dias? Lá em João capítulo 8, versículo 31, diz assim: então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos. Se eu quero andar no centro da vontade de Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus. E não só conhecer, como praticar, né? Tem pessoas que conhecem a Bíblia inteira, mas não praticam nada. Eu já fui fazer visitas que passei até situações difíceis de pessoas que falam da Bíblia, mas não vivem. Às vezes vivem junto. O que adianta conhecer a Bíblia e viver junto? Conhece a Bíblia, mas faz tudo o contrário. Não adianta. Não faz efeito. Deus quer ver de nós a prática. Ele não quer ver nós recitando a Bíblia, porque ela não é um poema, né? Não é só um poema que você vai recitar. Não, Ele quer que nós vivamos essa palavra. Que nós venhamos praticar todos os dias essa palavra. Que devemos colocar em prática. É fácil? Não, vou dizer para você que para mim também não é fácil, não. Mas a gente luta. A gente luta contra o pecado, né? A gente está aqui lutando.
Nós devemos lutar contra o pecado todos os dias. Essa é a nossa função. Sermos santos lutando contra o pecado. Muitos esqueceram disso. Lá em João capítulo 8, versículo 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. À medida que nós vamos lendo a palavra e vamos conhecendo a palavra, o Senhor vai trazendo a libertação para as nossas vidas. Quantos de nós já lemos a palavra e falamos: meu Deus, eu estava fazendo errado? Alguém já leu assim? Eu de vez em quando já li assim: meu Deus, eu estava fazendo tudo errado. Não era assim. Eu tenho que mudar. Eu preciso mudar. A minha mentalidade precisa mudar, o meu comportamento precisa mudar, o meu jeito de agir precisa mudar. Mas isso muitas vezes, queridos, só vem quando nós lemos a palavra de Deus. Porque às vezes a sua mãe já falou, seu pai já falou, seu pastor já falou, seu líder já falou, um monte de gente já falou. Mas entrou aqui e saiu aqui. Quando nós lemos a palavra, nós falamos assim: realmente, tudo o que eles falaram é verdade. E está aqui escrito na Bíblia, né? Tem gente que fala assim: nossa, está escrito aqui. Como se essa palavra não fosse verdade. Mas ela é verdade, ela é real. Então, se eu quero andar no centro da vontade de Deus, eu preciso conhecer essa palavra. Eu preciso conhecer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Ela está aqui, ó. Qual é a vontade de Deus para nós? Ela está aqui. Mas se eu não tiver a curiosidade de conhecer, eu nunca vou saber qual é a vontade de Deus. E é por isso que muitas vezes nós erramos e pecamos. Porque não conhecemos a vontade de Deus para esse tempo. Quinta coisa que nós precisamos entender para estar no centro da vontade de Deus: honrar a autoridade. A Bíblia fala em Romanos também que devemos obedecer toda a autoridade constituída por Deus. Pastora, mas o Lula agora é presidente. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Ele está fazendo o que a gente concorda? Não. Ele faz o que a gente pensa? Não. Mas toda autoridade é constituída por Deus. E a Bíblia fala que nós devemos respeitar. E que devemos orar também pelos nossos governantes e pelas nossas autoridades. E nós, como bom servo, devemos fazer o quê? Orar. E dizer: Senhor, eu sei que não está no centro da tua vontade. Mas toma, Senhor Deus, a nossa nação nas tuas mãos. Toma, Senhor Deus, o presidente nas tuas mãos. Porque Deus vai fazer o que é melhor. Deus sabe o que é melhor para nós. Amém? Sexta coisa que nós devemos aprender: ore. Romanos 8, 26 diz assim: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você já parou para pensar que nós não sabemos orar? Nós oramos do nosso jeito, claro, né? Da nossa maneira. Mas o Espírito Santo vem, transforma a nossa oração e fala assim: não, Deus, deixa eu explicar, deixa eu traduzir. Não foi bem isso que eles quiseram dizer, não, Senhor. Foi isso, entendeu? E o Espírito Santo vai lá e traduz a nossa oração para o Pai. Porque senão a gente estava ferrado, né, gente? Nós estaríamos, aniquilados. Porque a Bíblia fala que nós não sabemos orar da maneira correta. E por isso o Espírito Santo vai lá interceder por nós. O Espírito Santo vai lá diante do Pai e dizer: Pai, perdoa fulano, concede a bênção, né? Pai, tem misericórdia. Senhor, abençoa fulano. Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo. Para nós andarmos no centro da vontade de Deus, nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos orar. O pastor falou muito sobre isso domingo, não foi? Nós precisamos orar. Todo o tempo. Precisamos orar por nós, precisamos orar pelas nossas famílias, precisamos orar pela nossa nação, precisamos orar pelo nosso presidente, precisamos orar.
Queridos, nós estamos vivendo um tempo de guerra. Eu não sei se vocês viram um vídeo que está circulando na internet aí, que fala aquela pastora lá da Lagoinha, que eu esqueci o nome. Zenete. Eu até postei para as mulheres, né? Ela falando que nós precisamos orar de joelho, porque a nação brasileira está passando por uma guerra espiritual muito forte. E que nós, como cristãos, devemos colocar o joelho no chão e nos levantar em oração, para que possamos vencer as batalhas, porque elas não serão fáceis. E muitos de nós estamos brincando com a oração. Muitos de nós não estamos orando mais. Muitos de nós não estamos nos ajoelhando mais. Muitos de nós estamos deixando a oração para depois. E estamos esquecendo que estamos vivendo uma grande guerra. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, a Bíblia diz. Mas são contra principados, potestades, dominadores, não é assim? Principados e potestades. Principados é o que age no meio do governo mesmo, é alto escalão. E nós estamos vivendo isso hoje. Principados estão se instalando na nossa nação. E nós, como cristãos, como igreja, precisamos orar. E ela fala justamente isso, que a igreja está dormindo, não está vendo o que está acontecendo. Nós queremos estar no centro da vontade de Deus, mas nós não queremos orar, não queremos ler a Bíblia. Como que nós estaremos no centro da vontade de Deus, se nós não fazemos o básico? Ler a palavra, buscar o Senhor, orar. Isso é o básico, que todos nós devemos fazer, como escovar o dente, comer todo dia. Alguém esquece de comer? Não, né? Escovar o dente até que esquece, né? Mas de comer ninguém esquece. Então, ler e orar é como comer, queridos, nós não podemos esquecer. Nós precisamos estar orando todo o tempo e dizendo: Senhor, ajuda-nos. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 27 diz assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Precisamos orar, precisamos orar. Sétima coisa que nós precisamos, ser fiel. Lá em Mateus 25, Mateus capítulo 25, versículo 23 diz assim: então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Sabe que fidelidade hoje está raro? Fidelidade hoje está raro. Hoje nem todo mundo é fiel. Nem todas as pessoas são confiáveis, porque está raro a fidelidade hoje. Nós precisamos entender, queridos, que se nós não somos fiéis com os que estão ao nosso redor, nós não seremos fiéis com os que estão longe. É como a Bíblia fala: se nós não somos fiéis num real, 2 reais, quem vai ser real? Quem vai ser fiel num milhão? Um real, você vai dizer: não, Senhor, 1 real é muito pouco para entregar na tua casa, não vou entregar. 1 milhão, você vai dizer: não, isso é dinheiro demais para dar para a igreja. Então, quem não é fiel no pouco, ele nunca vai ser fiel no muito. Sabe, quem não é fiel com o seu esposo, nunca vai ser fiel com ninguém. Quem não é fiel em casa, nunca vai ser fiel em lugar nenhum. Nem na escola, nem na igreja, nem no trabalho. Hoje a infidelidade é tão grande que em todo lugar da terra que você vai hoje tem câmera, né? Para saber se o que as pessoas estão fazendo é certo. Por quê? Se perdeu o senso comum. Nós estamos vivendo um tempo da desconstrução do que é certo. Porque ser fiel hoje não é certo. Você vai ver na televisão, nos filmes, nas novelas, né? Os homens e as mulheres sendo infiéis e os outros lá apoiando. É isso mesmo, tá certo, tem que ser desse jeito. É isso que nós estamos vivendo hoje. As pessoas hoje que são compromissadas, elas estão erradas. E os compromissados estão certos. Nós estamos vivendo a desconstrução do que é correto, do que é certo. Nós estamos vendo hoje isso muito claro. Quem rouba está certo e quem não rouba está errado. Não é assim? Estamos vivendo isso hoje.
Precisamos entender que para estar no centro da vontade de Deus, nós precisamos ser fiéis e precisamos não largar a palavra de Deus, porque a Bíblia fala que no final dos tempos, em Romanos capítulo 2, a verdade de Deus seria trocada. O que era certo se tornaria errado, e o que é errado se tornaria certo. É o que nós estamos vendo hoje? Estamos vendo isso claramente nos nossos dias. Oitava coisa que nós precisamos aprender: espere em Deus. Salmos capítulo 27, versículo 13, que diz assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se no seu coração. Espere, pois, no Senhor. Quantos estão esperando no Senhor aí? Espere no Senhor. Espere no Senhor. Nós muitas vezes não esperamos no Senhor. Nós colocamos na mão de Deus e falamos: não, Senhor, o Senhor está demorando demais, deixa que eu resolvo. Não é assim que nós fazemos? Nós queremos estar no centro da vontade de Deus, mas nós não esperamos em Deus, nós não confiamos em Deus, nós não somos fiéis ao Senhor, em todas as áreas que eu digo. Muitas vezes nós estamos em um local e às vezes somos ofendidos e vamos embora. Não, aqui não é o meu lugar. Você não confia no Senhor. Você não sabe esperar em Deus. A Bíblia fala que para nós estarmos no centro da vontade de Deus, nós precisamos ser fiéis, precisamos confiar nele, precisamos colocar o nosso coração nele e não o nosso coração no nosso trabalho, nas nossas coisas, no nosso conhecimento. A Bíblia fala que nós não devemos confiar nem em carro e nem em cavalos, né? Mas confiar no Senhor. Devemos confiar no Senhor, porque é o Senhor quem conhece todas as coisas. Nós precisamos ser separados para Deus, porque não tem como você servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você vai agradar um e vai desagradar o outro. Ou você é café ou você é leite. Que quando mistura não é mais, né? Não é mais só café nem só leite. Vira uma mistura, fica bege. Não é mais nem preto e nem branco. Então eu preciso decidir a quem eu vou servir. Eu preciso honrar a autoridade. Não importa, queridos, a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Devemos orar, não devemos parar de orar, devemos ser fiéis e devemos esperar no Senhor, porque a nossa confiança está no Senhor. O salmista dizia: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Tem momentos na nossa vida que nós não sabemos nem para onde ir, nem para onde ficar, e nem para onde, né? Nada. Mas nós devemos confiar no Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Queridos, nada acontece sem a permissão de Deus nessa terra, nada. Talvez você esteja pensando: mas eu estou passando um tempo de sofrimento. Não se preocupe, sabe por quê? Porque está no controle de Deus. O sofrimento é apenas para nos ensinar, para nos moldar, para nos capacitar, para nos levar a outro nível. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Vamos dizer: Senhor, nós queremos estar no centro da Tua vontade. Porque eu acredito, queridos, que estar no centro da vontade de Deus é a coisa mais importante. Tem até uma música da Heloísa Rosa, né, que ela fala: há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar aonde nós podemos falar as nossas dores, falar o nosso sofrimento, chorar, clamar. E esse lugar é um lugar de refrigério, porque o Senhor traz um retorno para nós, um retorno de refrigério aos corações, de paz, de alegria, de conforto, de certeza que Ele está no controle, de que só Ele pode resolver. Quantos já entraram nesse lugar? Amém? Esse lugar é um lugar na presença de Deus. Fecha teus olhos.